Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre o DNA e sobre os três processos que acontecem com ele: a duplicação, a transcrição e a tradução. Bom, a duplicação também pode ser conhecida com o nome de replicação, porque neste processo a molécula de DNA na nossa célula vai fazer uma réplica dela mesma ou vai fazer uma cópia de si mesma. Por isso você pode usar os dois nomes, duplicação ou replicação. Esse processo acontece antes da nossa célula entrar em divisão celular. Então ele ocorre na fase conhecida como intérfase. É uma fase que precede, que acontece antes da mitose ou da meiose. E o objetivo é que o nosso DNA consiga fazer a sua duplicação ou uma cópia de si mesmo, para depois, lá na divisão celular, distribuir esse material genético de forma correta, tanto na mitose quanto na meiose. No processo de duplicação, o DNA, que tem duas fitas no formato de hélice, vai se abrir para que novas bases nitrogenadas possam ser encaixadas nessas metades dessas fitas. Nós vamos ter duas fitas idênticas ao final do processo. Para você entender melhor, eu vou colocar aí uma animação em 3D mostrando passo a passo e eu vou explicando cada passo para você. Se liga aí! O primeiro passo na duplicação do DNA é a separação de suas duas fitas. Isso ocorre com a ação da enzima helicase, resultando no chamado garfo de duplicação em inglês ou forquilha de replicação. Cada fita separada será um molde para a produção de uma nova fita de DNA. Uma enzima chamada primase inicia o processo formando um pequeno pedaço de RNA chamado primer. O primer é o ponto de início da formação da nova fita de DNA. A enzima DNA polimerase se liga ao primer e forma a nova fita de DNA da ponta 5' para a ponta 3'. Essa é a chamada fita contínua, onde as bases são adicionadas uma por uma nessa direção 5' para 3'. Enquanto isso, na outra metade do DNA, ocorre a formação da nova fita na posição oposta, a chamada fita tardia, pois não é formada de maneira contínua. Nesse caso, a DNA polimerase forma fragmentos menores, chamados de fragmentos de Okazaki, na direção 3' para 5'. Cada fragmento é iniciado também pelos primers. Depois, esses fragmentos serão complementados pela enzima DNA polimerase, na direção 5' para 3'. E esse processo vai ser repetido até formar toda a fita nova de DNA. Ao final do processo, a enzima hexonuclease remove todos os primers e outra DNA polimerase preenche esses espaços restantes. Finalmente, a enzima DNA ligase conecta os fragmentos de DNA nas duas fitas, formando as duplas hélices. A duplicação ou replicação do DNA é um processo semiconservativo, pois cada molécula de DNA nova é formada a partir de uma fita do DNA antiga que é conservada e outra nova que se forma. Já o processo de transcrição é como se fosse escrever novamente o código do DNA de uma forma um pouquinho diferente, por isso a gente chama de transcrever. Na verdade, ocorre a formação de um RNA através do molde do nosso DNA. Então, novamente, nós vamos observar que a molécula de DNA vai se abrir e o RNA vai fazer a leitura de metade desse DNA,
colocando as suas bases nitrogenadas correspondentes, que no caso do RNA nós temos uma base diferente, que é a uracila se ligando à adenina, e por isso ele vai então copiar ou transcrever esse código do DNA para depois ser traduzido em proteínas, que é o próximo processo. Bom, mais uma vez eu vou colocar uma animação 3D aí para vocês entenderem todo esse passo a passo da transcrição, que é a formação de um RNA a partir do nosso DNA para depois ser traduzido em proteína. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. O processo de tradução do DNA vem a partir da transcrição, né? Então aquele RNA mensageiro que copiou o código do DNA e levou para fora do núcleo, levou lá para o citoplasma da célula, vai começar a ser traduzido em proteínas. E quem faz isso são as organelas chamadas ribossomos. Então os ribossomos começam a fazer a leitura desse RNA mensageiro. Cada 3 bases nitrogenadas corresponde ao que nós chamamos de códon. Então o ribossomo vai lendo todos esses códons a cada 3 letras, que corresponde a um aminoácido diferente. Então o RNA transportador também entra em cena e traz cada aminoácido correspondente aos códons que foram lidos pelo ribossomo. De acordo com a leitura do ribossomo feita no RNA mensageiro, os RNAs transportadores vão trazendo então cada aminoácido. Cada aminoácido vai sendo unido ao outro, né? Então a gente vai formando uma cadeia de aminoácidos até formar uma grande proteína, porque uma proteína é um conjunto de aminoácidos. Quando essa proteína já foi formada, finalizada, ela é solta, né? Ela se destaca dali e o processo de tradução é finalizado. Então, mais uma vez, segue uma animação aí com o passo a passo para você entender um pouquinho mais, visualizar um pouquinho mais todo esse processo. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, o processo de duplicação precede as divisões celulares. Já os processos de transcrição e tradução são complementares para que o nosso DNA possa ser traduzido, né, transcrito e traduzido em proteínas necessárias à nossa célula e ao nosso organismo. Espero que vocês tenham entendido esse assunto. Deixem aqui nos comentários suas dúvidas e a gente vai se falando, né, aprendendo um pouquinho mais aí sobre o nosso material genético, que é muito complexo, muito interessante. E até a próxima então. Tchau, tchau. Beijão.